Boa noite a todos, em especial os nossos visitantes, né, o pessoal do Lar dos Idosos, que hoje gentilmente se faz presente aqui para falar do mês de conscientização violência contra idosos, a nossa secretária da Ação Social, a Marina, bem acompanhada, né, Marina? Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra ao secretário para a verificação de presença dos vereadores. Boa noite a todos. Em conformidade com a lista de presença, declaro em plenário a presença dos vereadores Enéas, Walter, Osvaldo, Irineu, Jackson, Jorge, Juliano, Omar e vereadora Alana. Havendo o quórum legal, conforme prevê o nosso regimento interno, então declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 7º período legislativo da 38ª legislatura. Passar a palavra ao secretário para leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, demais vereadores, na pauta da ordem do dia de hoje, teremos então o projeto de resolução 03/2024, em sua primeira discussão e votação, projeto de resolução número 4/2024, em sua primeira discussão e votação, também o projeto de resolução 5/2024, também na sua primeira discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Nas correspondências dessa semana, chegou o ofício 294 do Gabinete da Prefeita Municipal, que encaminha o projeto de lei do Executivo, número 19/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 123.662,90, através de anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 303, assinado pela prefeita Fernanda Garcia Sardanha. O ofício 373/2024. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto do artigo 18, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por esse Tribunal de Contas do Poder Executivo do município de São Mateus do Sul, com a adoção do processo eletrônico por esse tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual número 126/2009 e do Regimento Interno. O processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado da emissão desse ofício. Por fim, solicitamos que, após o julgamento, seja encaminhado o decreto legislativo e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho. Aqui tem todos os endereços para fazer, então, esse encaminhamento. Assinado pelo Fernando Augusto Melo Guimarães, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Também o ofício 288/2024, que reporta, então, as indicações e requerimentos encaminhados a esta casa, né, desta casa ao Poder Executivo. Então, várias respostas de requerimentos e indicações que estão disponíveis na Secretaria da Câmara. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, secretário. Nós recebemos o projeto do Executivo 19/2024, né, que eu já encaminho para o Departamento Jurídico, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento para parecer. O projeto número 18/2024, também do Poder Executivo, ao Departamento Jurídico, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para parecer. Então, passamos à ordem do dia, projeto de resolução número 3. Projeto de resolução número 3 de 2024. Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal número 14.129, de 29 de março de 2021, Lei do Governo Digital, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Considerando a entrada em vigor da Lei Federal número 14.129, de 29 de março de 2021, Lei do Governo Digital. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Capítulo I. Das disposições gerais. Art. 1º. Esta resolução tem por objetivo regulamentar a Lei Federal número 14.129, de 29 de março de 2021, instituindo no âmbito do Poder Legislativo de São Mateus do Sul,
o Programa Governo Digital. Art. 2º disposto nesta resolução abrange exclusivamente o Poder Legislativo de São Mateus do Sul. Art. 3º O Programa Governo Digital terá as seguintes diretrizes. I. A manutenção dos serviços digitais disponíveis, bem como a garantia da sua evolução tecnológica. Segunda, o treinamento e a capacitação dos servidores. Terceira, ampliação da oferta de serviços digitais. Quarta, aproximação entre o legislativo municipal e o cidadão. V. Uso da tecnologia e da inovação como habilitadoras da inclusão, diminuindo as desigualdades. Sexta, busca da permanente melhoria dos processos e ferramentas de atendimento ao cidadão. Capítulo 2º. Da digitalização da administração pública e da prestação digital de serviços públicos. Art. 4º A Câmara Municipal poderá I. Criar e avaliar estratégias para o desenvolvimento de competências individuais e organizacionais com vistas à transformação digital entre seus servidores. Segunda, pesquisar, desenvolver e testar métodos, ferramentas e iniciativas para colaboração entre servidores e cidadãos no desenho de soluções focadas na transformação digital. Art. 5º As plataformas de governo digital são ferramentas digitais e serviços comuns, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessários para a oferta digital de serviços, devendo possuir pelo menos as seguintes funcionalidades. I. Ferramenta digital de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos. Segunda, painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos. 1 graus As plataformas de governo digital deverão ser acessadas por meio de portal, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos. 2 graus As funcionalidades deverão observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários. Art. 6 Os departamentos e setores da Câmara Municipal responsáveis pela prestação digital de serviços públicos deverão, no âmbito de suas respectivas competências, I. Manter atualizadas as informações institucionais e as comunicações de interesse público, principalmente aquelas referentes à Carta de Serviços ao Usuário. Segunda, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços. Terceira, integrar os serviços públicos às ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica, quando aplicáveis. Quarta, eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, exigências desnecessárias quanto à apresentação, pelo usuário, de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis. V. Aprimorar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital. Art. 7 Os departamentos e setores da Câmara Municipal prestadores de serviços públicos buscarão oferecer aos cidadãos a possibilidade de formular sua solicitação, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 8 As plataformas de governo digital deverão atender ao disposto na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, bem como na regulamentação no âmbito da Câmara Municipal. Capítulo 3º. Dos direitos dos usuários da prestação digital de serviços públicos. Art. 9 São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos. I. Gratuidade no acesso às plataformas de governo digital. Segunda, atendimento nos termos da Carta de Serviços ao Usuário. Terceira, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital. Quarta, recebimento de protocolo, físico ou digital, das solicitações apresentadas. Capítulo 4. Da interoperabilidade de dados entre departamentos e setores. Usuários, de assinatura eletrônica, quando aplicáveis. Art. 10. Os departamentos e setores da Câmara Municipal responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, deverão gerir suas ferramentas digitais, tendo em consideração I.
a interoperabilidade de informações e de dados sob sua gestão, respeitadas as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicação, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade. Segunda, a proteção de dados pessoais, observada a legislação vigente, especialmente a Lei Federal no 13.709, de 2018 e a regulamentação da Câmara Municipal. Capítulo V. Do uso de dados. Art. 11. A Câmara Municipal promoverá o uso de dados para a construção e o acompanhamento de políticas públicas, respeitados a Lei Federal no 13.709, de 2018 e a regulamentação própria. Capítulo 6. Dos serviços digitais públicos disponíveis. Art. 12. Os serviços digitais públicos disponíveis em operação são os seguintes: I. Carta de Serviços ao Usuário. Segunda, Portal da Transparência. Terceira, ESIC, Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. Quarta, Consulta a concursos públicos e processos seletivos. V. Consulta a avisos e editais de licitação. Sexta, Consulta à legislação municipal e atividades legislativas. Sétima, Banco de Sugestões Legislativas. Oitava, Sistema de Solicitações Eletrônicas, Ouvidoria e Fale Conosco. Nona, Serviços online, caso aplique-se. Capítulo 7. Disposições finais. Art. 13. O acesso para o uso de serviços públicos poderá ser garantido total ou parcialmente pela Câmara Municipal, com o objetivo de promover o acesso universal à prestação digital dos serviços. Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de junho de 2024. Enéas Jefferson Melnis, Presidente da Câmara. Justificativa. Senhores vereadores, cumprimentando-os, cordialmente, venho encaminhar para apreciação dos nobres pares o projeto de resolução que regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021, também conhecida como Lei do Governo Digital, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Esta lei é um marco importante para a modernização e eficiência da administração pública. Ela estabelece princípios, regras e instrumentos para promover a transformação digital, a desburocratização e a participação do cidadão. Promoção da eficiência administrativa. A Lei do Governo Digital visa aumentar a eficiência da administração pública por meio da inovação e da transformação digital. Ao regulamentar essa lei na Câmara Municipal, buscamos otimizar os processos internos, reduzir burocracia e agilizar o atendimento aos cidadãos. Acesso simplificado aos serviços públicos. A resolução proposta deve garantir que os serviços públicos oferecidos pela Câmara Municipal estejam acessíveis de forma digital. Isso inclui a disponibilização de informações, formulários, agendamentos e outros serviços por meio de plataformas online. Transparência e participação cidadã. A regulamentação deve enfatizar a transparência na execução dos serviços públicos. Os cidadãos devem ter acesso fácil a dados, documentos e informações relevantes. Além disso, a participação social deve ser incentivada, permitindo que os munícipes acompanhem e fiscalizem as atividades legislativas. Padronização e integração de sistemas. A resolução deve estabelecer padrões para a criação e manutenção de sistemas digitais na Câmara Municipal. Isso inclui a interoperabilidade entre diferentes sistemas e a integração de dados para evitar redundâncias e facilitar o compartilhamento de informações. Treinamento e capacitação dos servidores. É fundamental que a regulamentação preveja programas de capacitação para os servidores da Câmara. Eles devem estar preparados para utilizar as ferramentas digitais de forma eficiente e garantir um atendimento ágil e preciso aos cidadãos. Segurança da informação e proteção de dados. A resolução deve abordar questões relacionadas à segurança da informação e à proteção de dados pessoais. É importante estabelecer diretrizes para o tratamento adequado das informações e garantir a privacidade dos usuários.
Monitoramento e avaliação contínua. A Câmara Municipal deve criar mecanismos para monitorar a implementação da regulamentação e avaliar seus resultados. Isso permitirá ajustes e melhorias ao longo do tempo. Em resumo, a aprovação da resolução que regulamenta a aplicação da Lei do Governo Digital na Câmara Municipal contribuirá para uma gestão mais eficiente, transparente e alinhada com as necessidades dos cidadãos. A modernização dos processos legislativos é essencial para acompanhar as demandas da sociedade digital. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres edis na aprovação da presente resolução. Sala das Sessões, em 4 de junho de 2024. Enéas Jefferson Melnis. Vereador, PSD. PSD. Vocês têm percebido, né, que o caminho para o mundo digital é um mundo sem volta, né? A nossa Câmara tem cada vez mais evoluído nesse sentido, né, tem sido perceptível, e essa lei aí ela é fruto de uma intensa pesquisa, principalmente da nossa controladoria, né, do Leandro, quando nós discutimos para melhorar alguns aspectos, né, da nossa gestão. Então, ali, o que eu posso citar como principal é a eficiência administrativa, né? O acesso simplificado aos serviços públicos por meio digital, a transparência, né? Que quanto a gente sempre tem que estar com atenção, né? para a transparência na gestão, na nossa Câmara, participação cidadã, a integração de sistemas, né? Que é o que vocês têm visto, né, acontecer nos últimos meses, principalmente essa questão do vereador hoje não precisa nem estar presente, né, para participar da sessão e votar, não precisa ter a presença física, a capacitação dos servidores, que é, né, um assunto que a gente sempre está cobrando, né, principalmente dos servidores da Câmara, a capacitação, treinamento, com participação em cursos, né, a questão da proteção de dados, que vocês vão ver para frente, que nós temos uma outra resolução que trata especificamente dessa questão, né, do tratamento de dados pelos servidores e pelos vereadores, e uma avaliação contínua do nosso trabalho, né, uma avaliação contínua da nossa eficiência. Então, essa lei vem de encontro a essa questão, principalmente com a intenção de melhorar a transparência e a desburocratização, que é o que o cidadão precisa, né, de uma Câmara de Vereadores. Então, eu peço o voto dos nobres colegas para a gente aprovar essa resolução. Eu vou colocar em discussão. Não tenho nenhum vereador aqui inscrito para discutir, eu vou abrir votação. Vou encerrar a votação. Aprovado o projeto de resolução número 3 de 2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de resolução número 4. Projeto de resolução número 4 de 2024. Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Considerando a necessidade de regulamentação das disposições gerais da Lei Federal N. Graus 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, especialmente quanto ao controlador e operador de dados, ao encarregado de dados e suas atribuições, aos requerimentos, à política de privacidade e proteção de dados pessoais, à responsabilidade dos servidores e disposições gerais, visando assegurar a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos titulares de dados. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Capítulo I. Das disposições iniciais. Art. 1º. Esta resolução dispõe sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Parágrafo único. Para os fins desta resolução, adotam-se as terminologias previstas no artigo 5º da Lei nº 13.709/2018. Art. 2º. Consideram-se legítimos interesses da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para os fins do artigo 7º, 9ª, da Lei Federal nº 13.709,
LGPD, sem prejuízo de outras hipóteses, o exercício das funções legislativa, de fiscalização, de controle externo, de assessoramento, julgador e de administração interna, as atividades de representação do povo, o incentivo à participação popular nas decisões legislativas e a preservação histórica. Art. 3º. Esta resolução não se aplica ao tratamento de dados pessoais. E, realizado por vereadores, lideranças, bancadas, blocos e frentes parlamentares, no exercício de suas atribuições, legislativa e fiscalizatória, observadas as disposições da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, LAI. Segunda, realizadas para fins exclusivos de segurança interna da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Um Drauzio vereador é pessoalmente responsável pelo tratamento de dados pessoais, obtidos em função do exercício do seu mandato, mas tratados de forma estranha às atribuições legislativas e fiscalizatória e de forma contrária às disposições da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, LAI. 2 graus. O vereador será informado, no início de cada legislatura, das atividades e responsabilidades no tratamento de dados, mediante termo de ciência e responsabilidade, na forma do anexo I dessa resolução. Art. 4º. Em caso de conflito aparente de normas, particularmente aqueles envolvendo a Lei Federal N. 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e a Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, LAI, aplica-se o critério da especialidade, isto é, a norma especial prevalece sobre a geral. Capítulo 2º. Do controlador e operador de dados. Art. 5º. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul é a controladora de dados por ela tratados no cumprimento de suas funções administrativas e institucionais. Art. 6º. As atividades em que a Câmara Municipal de São Mateus do Sul, no exercício de suas competências, realizar o tratamento de dados pessoais serão discriminadas em instrução normativa da Unidade de Controle Interno. Primeiro, a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução das atividades referidas no caput deste artigo serão informados, de forma clara e atualizada, no sítio eletrônico da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, em seção específica sobre tratamento de dados pessoais. Segundo, os vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Mateus do Sul deverão firmar termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, na forma do anexo 2º desta resolução, autorizando-se o tratamento de dados pelo Legislativo Municipal. Art. 7º. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, exercendo as atribuições de controladora, manterá registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, especialmente quando baseado no legítimo interesse, dispensado o registro das atividades corriqueiras discriminadas em instrução normativa, nos termos do artigo 6º desta resolução, e tratamento de dados previstos em termo de consentimento para tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. O registro de que trata o caput também deverá ser realizado por qualquer empresa contratada pela Câmara Municipal de São Mateus do Sul que atue como operadora de dados pessoais. Art. 8º. Qualquer empresa contratada pela Câmara Municipal de São Mateus do Sul que atue como operadora de dados pessoais deverá realizar o devido tratamento conforme a Lei nº 13.709/2018, LGPD, devendo os servidores que atuarem nos procedimentos de contratações públicas orientar a observância dos preceitos, instruções e das normas sobre a matéria. Parágrafo único. Os editais de licitações, as dispensas de licitação, as inexigibilidades de licitação, assim como os instrumentos contratuais utilizados para estabelecer as relações de serviço com a Câmara Municipal, deverão mencionar expressamente a possibilidade de verificação da adoção das instruções e normas pela contratada no que se refere à Lei nº 13.709/2018, LGPD, estando sujeitos a penalidades administrativas decorrentes da Lei de Licitações. Capítulo 3º. Do encarregado. Seção I. Da designação. Art. 9º. O presidente da Câmara Municipal designará, através de portaria, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, para os fins do artigo 41 da Lei Federal nº 13.709, de 2018, LGPD. Primeiro, o encarregado deverá possuir conhecimentos multidisciplinares essenciais à sua atribuição, preferencialmente, os relativos aos temas de privacidade e proteção de dados pessoais, análise jurídica, gestão de riscos, governança de dados e acesso à informação no setor público. Segundo, será assegurado ao encarregado contínuo aperfeiçoamento dos temas de privacidade e proteção de dados pessoais, em especial os relacionados no 1 graus, observada a disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Terceiro, a identidade e as informações de contato do encarregado serão divulgadas, em sítio eletrônico, em seção específica sobre tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, LAI. Seção 2ª. Das atribuições. Art. 10. Além das atribuições de que trata o 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 13.709/2018, LGPD, cabe ao encarregado e recomendar ao presidente da Câmara Municipal as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento da Lei nº 13.709/2018, LGPD.
Segunda, auxiliar na elaboração de normas de procedimento necessárias ao cumprimento da Lei nº 13.709/2018, LGPD. Terceira, acompanhar a evolução da legislação pertinente a fim de manter atualizada a regulamentação da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul. Quarta, auxiliar a Câmara Municipal de São Mateus do Sul a adaptar seus processos de acordo com a Lei Federal nº 13.709/2018, LGPD. V. Trabalhar de forma integrada com os operadores, de forma a garantir o monitoramento regular e sistemático das atividades destes. Sexta, submeter ao presidente da Câmara Municipal, sempre que julgar necessário, matérias atinentes a esta resolução. Sétima, elaborar o relatório de impacto de proteção aos dados pessoais, quando solicitado. Oitava, executar outras atribuições determinadas pelo presidente da Câmara Municipal para a proteção de dados pessoais. Art. 11. Os operadores de dados da Câmara Municipal de São Mateus do Sul deverão comunicar ao encarregado e a existência de qualquer tratamento de dados pessoais na unidade administrativa. Segunda, possível conflito entre a proteção de dados pessoais, o princípio da transparência ou outro interesse público. Terceira, a ocorrência de incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Quarta, qualquer outra situação que precise de análise e encaminhamento. Art. 12. O encarregado comunicará ao presidente da Câmara Municipal e à unidade de controle interno a ocorrência de incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, observado ainda o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, LGPD. Seção 3ª. Dos requerimentos. Art. 13. Os requerimentos do titular de dados, formulados nos termos do artigo 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, LGPD, serão direcionados ao encarregado, e deverão observar os prazos previstos na Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, LAI. Art. 14. No atendimento aos requerimentos dos titulares de dados, o encarregado deverá observar a garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular de dados. Primeiro requerimento somente será atendido mediante apresentação de comprovante de identidade do titular de dados pessoais. Segundo, no caso de titular incapaz, deverá ser apresentado o comprovante de identidade do incapaz e de um dos pais ou responsável legal. Terceiro, o fornecimento de informações relativas a dados pessoais de terceiros a procurador somente será realizado mediante a apresentação de procuração com poderes específicos e comprovante de identidade do procurador e do titular de dados. Quarto, em qualquer dos casos referidos nos primeiro a terceiro, deverá ser apresentada a declaração de autenticidade pelo requerente. Quinto, para fins de comprovação de identidade, referida nos primeiro a terceiro, será aceita a apresentação de carteira de identidade, RG, Carteira Nacional de Habilitação, CNH, passaporte ou documento de identidade com foto emitido por órgão de classe. Art. 15. Os requerimentos referidos nos artigos 15 e 16 desta resolução não se confundem com o pedido de acesso à informação realizado com base na Lei Federal nº 12.527/2011, LAI. Capítulo 4. Da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Art. 16. A política de privacidade e proteção de dados pessoais corresponde à compilação de regras de boas práticas e de governança para tratamento de dados pessoais, de observância obrigatória por todos os setores da Câmara Municipal, devendo conter, no mínimo, e descrição das condições de organização, de funcionamento e dos procedimentos de tratamento, abrangendo normas de segurança, padrões técnicos, mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos, plano de resposta a incidentes de segurança, bem como obrigações específicas para os agentes envolvidos no tratamento e ações educativas aplicáveis. Segunda, indicação da forma de publicidade das operações de tratamento, preferencialmente em espaço específico nos respectivos sítios eletrônicos oficiais, respeitadas as recomendações da ANPD. Terceira, enumeração dos meios de manutenção de dados em formato interoperável e estruturado, para seu uso compartilhado e acesso das informações pelo público em geral, nos termos das leis federais N. 12.527/2011, LAI, e N. 13.709/2018, LGPD. Art. 17. Os diversos setores da Câmara Municipal poderão, motivadamente, propor adaptações à política de privacidade e proteção de dados pessoais, conforme as respectivas especificidades e procedimentos próprios. Parágrafo único. As propostas de adaptação elaboradas nos termos do caput deste artigo deverão ser submetidas à análise dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Capítulo V. Das responsabilidades dos servidores. Art. 18. Os servidores e demais colaboradores vinculados ao Poder Legislativo de São Mateus do Sul são responsáveis por ler e cumprir integralmente os termos desta resolução e as demais normas e procedimentos de proteção da privacidade e de dados pessoais aplicáveis. Segunda, comunicar ao encarregado qualquer evento que viole esta resolução ou coloque em risco os dados pessoais tratados pelo Poder Legislativo de São Mateus do Sul. E terceira, responder no âmbito do Poder Legislativo de São Mateus do Sul pela inobservância da política instituída nesta resolução e das demais normas e procedimentos legais ou regulatórios relacionados ao tratamento de dados pessoais. Art. 19.
São atividades que deverão ser realizadas no tratamento de dados pessoais. E garantir ao titular a opção de permitir ou não o tratamento de seus dados pessoais, excetuando-se os casos de tratamento sem a necessidade de seu consentimento. Segunda, assegurar que o objetivo do tratamento de dados pessoais esteja em conformidade com esta resolução e com a legislação vigente. Terceira, comunicar de forma clara o tratamento de dados pessoais ao titular antes do momento em que forem coletados ou usados pela primeira vez para nova finalidade. Quarta, quando forem requisitadas, fornecer ao titular explicações sobre o tratamento de seus dados pessoais. V. Limitar a coleta, o uso, a divulgação e a transferência de dados pessoais ao necessário para o cumprimento da finalidade consentida pelo titular ou da base legal específica para o tratamento sem o consentimento. Sexta, reter dados pessoais apenas pelo tempo necessário para cumprir sua finalidade e posteriormente destruí-los, bloqueá-los ou anonimizá-los com segurança. Sétima, bloquear o acesso a dados pessoais quando, expirado o período de seu tratamento e sua manutenção, for exigido pela legislação. Oitava, fornecer informações claras sobre as políticas, os procedimentos e as práticas de tratamento de dados pessoais a seus titulares. Nona, cientificar os titulares quando ocorrerem alterações significativas no tratamento de seus dados pessoais. X. Garantir aos titulares o acesso e a revisão de seus dados pessoais por meio da técnica de autenticação de identidade, desde que não haja restrição legal ao acesso ou à revisão. X. Assegurar a rastreabilidade e a prestação de contas durante todo o tratamento de dados pessoais, inclusive daqueles compartilhados com terceiros. 12. Gerenciar eventual violação aos dados tratados, mantendo o registro de incidentes e da resposta efetuada. 13. Adotar controles técnicos e administrativos de segurança da informação suficientes para garantir níveis de proteção adequados. E 14. Assegurar que a elaboração e a publicação das decisões do Poder Legislativo de São Mateus do Sul estejam em conformidade com a Lei nº 13.709/2018, LGPD, no que se refere à minimização da utilização de dados pessoais. Capítulo 6. Das disposições finais. Art. 20. Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno sugerirão normas ou medidas administrativas necessárias ao cumprimento da Lei nº 13.709/2018, LGPD, e desta resolução. Art. 21. Compete à unidade de controle interno. E identificar e avaliar, com apoio do encarregado, os processos de tratamento e proteção de dados pessoais existentes no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Segunda, assegurar o cumprimento das normas relativas à proteção dos dados pessoais, de forma adequada aos objetivos da Lei nº 13.709/2018, LGPD. Terceira, atender às solicitações encaminhadas pelo encarregado buscando cessar eventuais violações à Lei nº 13.709/2018, LGPD, ou apresentar justificativa fundamentada. Art. 22. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 20 de xxxxx de 2020. Suficientes para garantir níveis de proteção adequados, e justificativa, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, venho encaminhar para apreciação dos nobres pares o projeto de resolução que regulamenta a aplicação de Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. É uma legislação importante que visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade relacionados ao tratamento de dados pessoais. Aqui estão alguns pontos que justificam a aprovação do projeto de resolução. Conformidade legal. É uma lei federal que se aplica a todas as instituições públicas e privadas. A regulamentação no âmbito municipal garantirá que a Câmara Municipal esteja em conformidade com as disposições da LGPD, evitando possíveis sanções e penalidades. Proteção de dados dos cidadãos. A regulamentação permitirá que a Câmara Municipal estabeleça diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais, que inclui a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de informações pessoais, garantindo a privacidade e a segurança dos dados. Transparência. A regulamentação proporcionará maior transparência no uso de dados da Câmara Municipal. Os cidadãos terão conhecimento sobre como seus dados estão sendo tratados e poderão exercer seus direitos, como o acesso aos dados e a correção de informação incorreta. Segurança de informação. Exige medidas
da segurança adequada para proteger os dados pessoais. A regulamentação permitirá que a Câmara Municipal estabeleça políticas e práticas de segurança da informação, minimizando riscos de vazamento ou uso indevido de dados. Responsabilidade institucional. Ao regulamentar a LGPD, a Câmara Municipal demonstra seu compromisso com a proteção dos dados dos cidadãos e sua responsabilidade como instituição pública. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres edis na aprovação da presente resolução. Sala das Sessões, em 28 de maio de 2024, assinado pelo vereador Enéas Jefferson Melniski. Projeto de resolução número 4, 2024, está em sua primeira discussão e votação. Obrigado, secretário. Como eu tinha falado anteriormente, né, hoje a questão dos dados é uma questão muito delicada no mundo atual. Basta você ver hoje que nas redes sociais, né, você às vezes procura por algum assunto e de repente o Facebook já está te oferecendo, né, vários assuntos relacionados. Então a gente novamente com o apoio da nossa controladoria, do Leandro, né, nós elaboramos essa lei exatamente para cuidarmos dessa questão do tratamento de dados, né, que dados nós temos na Câmara, que dados nós estamos tratando, como protegê-los, tanto os dados dos vereadores, quanto, né, dos funcionários e quanto as pessoas que nos procuram. E também da responsabilidade nossa em cuidar desses dados. Né? Então, basicamente, né, essa lei é para essa questão. Então, eu peço apoio dos nobres vereadores na aprovação dessa lei, né, que é mais uma lei que vem aí trabalhar em prol da transparência do nosso trabalho. Eu só queria aqui registrar a presença da senhora Janete Zucco, né, presidente da ASMAP, e alguns membros da sua diretoria. Né, seja bem-vinda, Janete. Até lembrar a todos que dia 6 de junho tem um jantar das MAP, às 7h30. Vereador que ainda não comprou o seu ingresso, né, pode fazê-lo. Não tem mais? Que bom, né? Que bom, né? Então, esqueça o que eu falei. Quem não comprou, não compra mais. Ou vai de convidado. Mas retornando ao projeto, né? Então, basicamente é isso. Então, o projeto de resolução legislativo número 4, 2024, eu coloco em discussão. Não havendo nenhum vereador aqui inscrito para discutir, eu vou abrir votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o projeto de resolução número 4 de 2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos então ao projeto de resolução número 5. Projeto de resolução número 5 de 2024. Dispõe sobre o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Art. 1º. Esta resolução dispõe sobre o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, com a finalidade de garantir o direito de acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, de forma transparente, nos termos estabelecidos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Primeiro, na sua forma presencial, o SIC ficará localizado na Secretaria da Câmara Municipal, cujo endereço e horário de atendimento serão divulgados no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal. Segundo, na sua forma eletrônica, o e-SIC será disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal. Art. 2º. O Serviço de Informação ao Cidadão é destinado a qualquer interessado, o qual poderá apresentar pedido de acesso à informação, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Parágrafo único. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Art. 3º. O Serviço de Informação ao Cidadão destina-se a receber o requerimento de informação e prestá-la imediatamente, se disponível. Primeiro, caso a informação não esteja disponível imediatamente, em prazo não superior a 10 dias contados do protocolo, deverá ser comunicado ao interessado. E a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão.
Segunda, as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, ou terceira, que não dispõe da informação, indicando, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remetendo o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Segundo o prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Art. 4º. A prestação da informação solicitada será concedida gratuitamente. Art. 5º. O presidente da Câmara Municipal designará um servidor para exercer a função de gestor do Serviço de Informação ao Cidadão. Art. 6º. Compete ao gestor do Serviço de Informação ao Cidadão e avaliar preliminarmente a solicitação do requerente no tocante à matéria, e encaminhar a demanda via sistema eletrônico ao presidente da Câmara Municipal e ao departamento, setor ou servidor responsável pela informação. Segunda, encaminhar ao interessado a informação solicitada de forma clara e em linguagem de fácil compreensão, ou informar sobre a impossibilidade de fornecê-la nas exceções estabelecidas pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, de acesso a dados pessoais e informações classificadas como sigilosas. Terceira, assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação. Quarta, monitorar os procedimentos para que sejam objetivos e ágeis e recomendar as medidas indispensáveis ao aperfeiçoamento da gestão de dados. V. Orientar os departamentos e setores do Legislativo sobre a formalização da informação. Art. 7º. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela jurisdicional ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 8º. Em caso de negativa de acesso à informação ou as razões da negativa do acesso, o interessado poderá interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da ciência, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A negativa deverá ser fundamentada, sendo direito do requerente obter inteiro teor da decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de junho de 2024. Enéas Jefferson Melnis. Presidente da Câmara. Justificativa. Senhores vereadores, cumprimentando-os, cordialmente, venho encaminhar para apreciação dos nobres pares o projeto de resolução que regulamenta o Serviço de Informação ao Cidadão nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A Lei de Acesso se aplica automaticamente a todos os órgãos a ela subordinados, incluindo as câmaras legislativas. Então, por que regulamentá-la? A norma aprovada localmente ajusta os mandamentos gerais da lei à realidade do ente específico. Ela traduz as regras genéricas e abstratas da lei às especificidades da Câmara Legislativa interessada em conferir maior efetividade ao exercício do direito de acesso às informações públicas. Na elaboração da Lei de Acesso foi deixada em aberto uma série de regramentos para que o gestor local considere as especificidades de sua instituição no momento de regulamentar a aplicação da lei, a fim de adequar o seu alcance no órgão. Uma regulamentação tempestiva e que contemple com eficácia os preceitos da LA e traz vantagens ao gestor e aos cidadãos, amplia direitos e evita uma série de problemas políticos e jurídicos. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres edis na aprovação da presente resolução. Sala das Sessões, em 4 de junho de 2024. Enéas Jefferson Melnis. Vereador, PSD. Projeto de Resolução Poder Legislativo número 5, 2024, que dispõe sobre funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão nos termos da Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Não tenho nenhum vereador inscrito para a discussão, então vamos passar à votação. Vamos encerrar a votação. Aprovado o projeto de resolução número 5, 2024, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos aos requerimentos e indicações. Requerimento número 20. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, requeremos a Vossa Excelência seja concedido o regime de urgência para análise e aprovação do projeto de lei número 18/2024, Lei de Inovação, visando promover o desenvolvimento sustentável e econômico do município de São Mateus do Sul. Requerimento de solicitação de urgência
ofício 20/2024, para que seja concedido o regime de urgência ao projeto de lei 18/2024. Coloco em discussão. Não tem nenhum vereador. Espera aí, me desculpe. Apareceu aqui no meu. Apareceu, Parafuso. É inscrito para discussão, vereador Parafuso. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores que nós estamos assistindo nessa casa. Esse requerimento eu sou favorável, é muito importante. Isso traz emprego, renda. Agradecer ao secretário Chaves também para a inauguração dessa incubadora. Isso já, né, esse projeto tem que vir logo para votação, hoje é o requerimento. Isso é importante, temos que agilizar, os jovens precisam de emprego, e tem 10 indústrias já querendo, 10 empresas para vir para se instalar, e a Universidade também Federal já está aguardando. Então, eu sou favorável, esse é o requerimento de hoje, e mais breve esse projeto vir para votação. Nós, como vereador de São Mateus, representante do povo, e está faltando emprego, e agradecer o Chaves por ter feito esse projeto, ter feito tudo, e agradecer todos os da prefeitura, o jurídico também, para agilizar esse projeto. É muito importante para São Mateus do Sul, para o crescimento de São Mateus do Sul. Era isso, presidente. Vereadora Alana Feijó, inscrita. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, a todos que se fazem aqui presente e aos que nos assistem pelas redes sociais. Como bem falado pelo vereador Parafuso, um projeto importante, porém poderia ter vindo antes, né, vereador? A gente não vai ser contra um projeto dessa maneira aí, mas, como sempre, né, atropelando as coisas em cima da hora, de urgência. Acredito que a gente tem que analisar melhor, por ser ano eleitoral, tem algumas coisas que são vedadas, a gente sabe disso, os demais vereadores também têm conhecimento. Então, só peço que o nosso jurídico nos oriente aí da melhor forma, para que a gente possa votar com certeza e seguindo todas as normas, né, sem ser atropelado, e que, né, agora, no último ano, esse tipo de projeto fica complicado. Ano eleitoral, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Inscrito para usar a palavra, vereador Jorge Manfroni. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, aos servidores dessa casa, a toda a população que se faz presente, aos servidores públicos municipais e a todos vocês que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara de Vereadores. Muito bem citado, vereador. É um projeto que é importante para o nosso município, mas concordo com você e não vejo a necessidade de ser em urgência. A urgência, ela dispensa alguns trâmites legais que precisamos analisar aqui, principalmente referente à proximidade das eleições. Tem algumas questões que eu tenho dúvidas referente ao projeto, já passei para o nosso jurídico também. Só que eu vou pedir para que o Executivo Municipal encaminhe para nós essas dúvidas, se caso o nosso jurídico encaminhar para eles antes da discussão, que eu acho que é importante fazer todo esse encaminhamento, que nos responda de forma concreta e expressa. E se tiver que adequar o projeto, que é tão importante para o desenvolvimento de São Mateus do Sul, que o façam. Porque o meu entendimento quanto à Câmara de Vereadores é que a Câmara de Vereadores deve ser reconhecida como a guardiã legal do nosso município. Cuidar de toda a legislação vigente. E não é porque foi A, B ou C que enviou o projeto para cá que tem que aprovar de qualquer forma. Eu não vou responder por coisas erradas depois, ano que vem, no próximo e no próximo, por estarmos votando aqui em regime de urgência. Tem que vir para cá o projeto de forma correta. Não tem previsão de impacto orçamentário, extrapolou os 180 dias antes da eleição. Então, peço que o nosso jurídico verifique essa questão e encaminhe para o Executivo Municipal. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador inscrito para usar a palavra, vereador Walter. Somente fazer um complemento. Esse projeto ele está desde o dia 3 de março na Câmara. Tem uma situação aí do jurídico da Câmara que entrou em contato com o jurídico da Prefeitura, teve alguns entraves de questão de legalidade, enfim, né? Mas o projeto ele chegou aqui, né? Ele teve com prazo, né, com bastante antecedência. Mas
Pedimos, então, a votação, a aprovação desse requerimento, para que a gente possa discutir durante, né, essa semana e poder, então, aprovar ou não, né, deliberar aqui no plenário esse projeto que todo mundo sabe que é importante, mas que temos que respeitar também a questão, né, da legalidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nenhum vereador mais inscrito. Vamos passar a votação. Pode encerrar a votação. Aprovado. Requerimento de solicitação de urgência número 20 de 2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Justificativo, não. Só um pouquinho, vereador. Tá. Então eu vou designar já a sessão extraordinária para quinta-feira, dia 6, às 6 horas da tarde. E já no final da sessão vou repetir, mas já vou incluir esse projeto em sua primeira discussão. Com a palavra, vereador. Só para justificar meu voto aqui, eu vou ler só a ementa do projeto. Projeto de Lei 018, de 15 de maio de 2024. Só se eu estiver enganado aqui, estiver lendo o projeto, que é outro projeto que eu estou lendo aqui. Passamos ao requerimento de solicitação de urgência número 23. Requeremos a Vossa Excelência seja apreciado o pedido de regime de extrema urgência para análise e aprovação do projeto de lei do Executivo número 19/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 123.662,90, através da anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 303. O projeto de lei merece urgência, visto a necessidade da aprovação para o pagamento das remunerações dos funcionários e prestadores de serviços médicos, verba de natureza alimentar que tem por vencimento o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência ao serviço prestado, conforme determinação contida no parágrafo 1º do artigo 459 da CLT. Ademais, se trata de serviço essencial que não pode correr o risco de ser paralisado pelos funcionários. Projeto, requerimento de solicitação de urgência número 23, 2024. Não tenho nenhum vereador inscrito aqui para discussão. Vamos passar para a votação. Encerra a votação. Aprovado o requerimento ofício do Poder Executivo para solicitação de urgência número 23, 2024, ao projeto de lei do Executivo número 19, 2024, que também vai ser colocado em primeira votação na quinta-feira, dia 6. Passamos ao requerimento 59, 2024. Quer a Prefeitura Municipal que seja encaminhado a essa Casa de Leis, através das secretarias competentes, a relação do planejamento relacionado ao Rio Canoas, especificamente no trecho que corta o nosso município. Porque até o momento não foram realizadas ações para que as cheias não invadam as casas. Qual o planejamento para sanar essa situação e tranquilizar nossa população? Qual valor foi investido nos últimos 3 anos em melhorias significativas para melhorar o escoamento da água, evitando assim as cheias? O requerimento 59/2024, assinado pelo vereador Jorge Manfroni. Requerimento 59/2024, vereador Jorge Manfroni. Tenho aqui inscrito para usar a palavra o vereador Jorge. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Elaboramos esse requerimento referente ao acompanhamento das ações que já foram realizadas, o que está sendo realizado e o que está planejado para a questão do Rio Canoas, das melhorias, canalização, pavimentação em torno do Rio Canoas, pois comentamos aqui há 3 anos essa situação e até o momento eu percebo que não é prioridade para a gestão pública municipal investir para que a população tenha a segurança que essas enxurradas e essas cheias não invadam suas casas.
Talvez, no entendimento do Executivo Municipal, seja a prioridade investir 4 milhões de reais, que foi o valor que eu cheguei até o momento, em ornamentação natalina e festas, mas deixar o Rio Canoas do jeito que está. Talvez seja a prioridade para o Executivo Municipal investir 3 milhões e 200 mil reais naquele banhado que compraram na Água Suja, que o Executivo intitula como Parque Industrial. E o Rio Canoas e a população que reside em torno está lá abandonado. Realmente precisamos ter prioridade no nosso município e fazer o que é necessário para a nossa população, para garantir que eles tenham uma vida tranquila. Várias pessoas que eu tenho conversado me chamaram para reuniões, debati com eles e dessa forma eu realizei esse requerimento. E espero que o Executivo Municipal tome providências de forma urgente. Mas vão dizer, mas por que não fizeram na gestão passada? Por que não fizeram na outra gestão? Ou na outra gestão? Então me indiquem, nos últimos 20 anos, qual gestão tinha 100 milhões em caixa? É desleal, é covardia fazer uma comparação assim. Então eu deixo aqui esse meu requerimento e espero que o Executivo Municipal tome medidas urgentes para que a nossa população tenha uma tranquilidade para poder residir nas suas casas sem perder os seus bens e tudo que vem construindo durante sua vida. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Inscrito para usar a palavra, vereador Walter. A palavra, vereador. Claro que a gente vai votar favorável ao requerimento para o vereador ter as informações, mas eu só vou fazer um complemento, porque além das perguntas que o senhor está fazendo, o senhor já está quase que esclarecendo o que perguntou. Mas devido a eu morar nessa rua e ter um conhecimento também dessa região, estou falando também pelo meu mandato, que ainda nessa gestão, a gente esteve no Instituto Água e Terra, com o seu Zé Escrocaro, que até hoje é o presidente do Instituto, onde a gente iniciou uma conversa que existia na época, em 2012, um projeto feito pelo Instituto Água e Terra, para fazer a canalização, quem sabe a viabilidade, na época do governo estadual fazer essa obra. O governo estadual não fez, mas fez com que doou um projeto. Só que esse projeto, como ele ficou de 2012, ele ficou 2013, 2014, 2015 e 2016, ele ficou estagnado até a chegada de 2021, ou seja, seriam 8 anos, ele já não teria como mais aprovar esse projeto. Então precisava de um novo projeto. E esse novo projeto está sendo feito, sim. Esse projeto, inclusive, se o Leandro puder fazer o favor de passar algumas imagens, não é o projeto da parte, que eu vou dizer, da fundação, enfim, mas é a parte arquitetônica, né, do Rio Canoas. Espero que isso realmente se concretize, mas que no Instituto Água e Terra ele já não estava mais apto a fazer a obra. Então precisou novamente ser refeito. Então foi cadastrado no PAC, nós participamos com o vereador Pichetti, com o deputado Alexandre Cury, no Ministério, na Secretaria das Cidades, com o secretário Eduardo Pimentel, aonde esperamos que agora, com o dinheiro do Royalties, um recurso extra, que vem 18 milhões, onde está cadastrado esse projeto, como também falei, está cadastrado no PAC, também a bacia de contenção, o CONDER, que nós aprovamos, o consórcio CONDER, todos os vereadores aqui aprovaram, está reavaliando o projeto, também estive nessa reunião com o CONDER, onde está sendo feita está feita a readequação de algumas estradas e está sendo feita, então, a reavaliação desse projeto. Então, somente porque eu participei de algumas situações, né, e dentro dessa participação que eu tive, a gente sempre buscou que realmente aconteça algo na canalização do Canoas, né? Então, somente para efeito de informação e melhorar aí o requerimento do vereador. Não tenho mais nenhum vereador inscrito aqui. Passamos à votação. Abri a votação. Encerra a votação. Aprovado o requerimento 59/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos à indicação 64. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, em conjunto com a secretaria competente, nos termos regimentais
e ouvido o plenário que seja feita a implantação de sistema de som para chamar os pacientes no núcleo de saúde. A indicação 64/2024 é assinada pela vereadora Alana Feijó. Indicação 64/2024, vereadora Alana. Obrigada. Com a palavra, dona. Obrigada, senhor presidente. É uma indicação simples. Eu recebi várias reclamações ali que nos primeiros dias do mês, no núcleo de saúde, como tem bastante demanda, o pessoal tem dificuldade tanto de chamar os pacientes ali, como o pessoal que fica lá fora para ouvir sendo chamado. Na segunda-feira eu estive lá, fiquei 1h30 observando a movimentação lá, como que funciona, e realmente tem essa necessidade. Muita gente ali acabou perdendo a vez, porque não ouvia o nome, as moças lá atendem super bem, mas elas tinham que estar toda hora gritando e saindo lá para fora, chamando as pessoas, e está bem complicada ali a situação. Então, se puder ser feita alguma coisa ali, não sei se um sistema de senha, um sistema de som, eu acho que vai melhorar bastante ali. Então, era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Não tem mais nenhum vereador inscrito aqui para usar a palavra. Já vou abrir a votação. Pode encerrar a votação. Aprovada a indicação 64/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 65. Seja oficiar a prefeito municipal sugerindo na forma regimental que, através das secretarias competentes, possam avaliar as condições de traficabilidade entre o trevo da BR-476 e a entrada do Samas Club, antigo CEP, compreendendo o trecho da PR-151 e PR-364. Esta avaliação se faz necessário para que as medidas possam ser admitidas no sentido de garantir segurança de todos os que transitam por esse trecho. A indicação 65, assinada pelo vereador Jorge Manfroni. Indicação 65/2024, autoria do vereador Jorge Manfroni. Eu tenho inscritos aqui para usar a palavra o vereador Jorge, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, realizamos essa indicação, acompanhando as reclamações de todas as pessoas que trafegam por esse trecho. Eu indiquei ali o trevo da PR 476, que chegada em União da Vitória, e até o antigo CEP, que pega um trecho da PR 151 e PR 364. Acho que deve estar bem indicado ali para que a prefeitura possa realizar uma análise detalhada e notificar o DR para que tome providências de forma urgente, antes que aconteça algo mais sério. Essa semana aconteceu um acidente com o veículo da prefeitura também, ali na saída que vem da Microxisto, que sai a Six, agora que tem a entrada da Six ali, está bem perigoso, principalmente nos horários de pico. E eu vou pedir para o Leandro colocar uma foto, uma imagem, que eu consegui captar essa semana também. Por favor, Leandro. Então vocês podem perceber, esse é o trecho da GPR 364, chegando próximo ao CEP, um pouquinho antes da entrada do Centro Municipal de Educação Infantil. Percebam que o caminhão, para desviar a lombada, ele avança e está colocando em risco ali ciclistas, pedestres, está bem perigoso para todo mundo que trafega nesse trecho. Então eu peço para que a Secretaria de Trânsito do nosso município, Secretaria de Obras, verifiquem, analisem, criem uma forma de notificar o DR para que tome providências. A lombada, ela não está na sua totalidade da via, talvez seja por causa da ciclovia, mas nesse caso se torna necessária para que esses veículos não fiquem desviando e colocando em risco a vida de outras pessoas. Então fica aqui minha indicação para a Prefeitura Municipal para que tome providências urgentes antes que aconteça algo mais sério. Obrigado, vereador. Não tenho mais nenhum vereador inscrito aqui para usar a palavra, então passamos à votação. Pode encerrar. Aprovada a indicação 65/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Encerramos assim a nossa ordem do dia. Hoje nós temos aqui como convidados o senhor Frederico Varvenchak e a senhora Cristiane Joasque de Lara, administradora e neuropsicopedagoga do Lar dos Idosos Anjos da Guarda, que nós estamos no Junho Violeta,
que é o mês de conscientização e combate à violência contra os idosos, né, e eles vão vir aqui falar um pouco a respeito dessa conscientização e desse combate. Então vou pedir para a vereadora Alana e para o vereador Juliano acompanhá-los até a mesa diretora. Bom, como eu já disse, né, o Frederico é o administrador, né, do Lar dos Idosos, a Cristiana é a neuropsicopedagoga, e vão falar a respeito do mês de junho. Então, passo a palavra para o Frederico, né, para as considerações. Boa noite a todos presentes, né? É uma honra estar aqui hoje falando sobre o mês de junho violeta, né, que é um mês de conscientização a respeito do combate à violência contra a pessoa idosa. Um dado importante, né, que eu quero comentar com vocês é que durante esse mês as denúncias elas se intensificam muito. Então, por conta da divulgação, né, desse assunto, esse assunto deve ser abordado durante o ano todo, né, sempre que possível. Então, até fica uma ideia aí para os vereadores, né, os nobres vereadores, a criar um projeto, de repente, né, que seja intensificado esse assunto durante o ano todo, não só no mês de junho, né. A violência, ela existe e muitas vezes de forma velada, então, a grande maioria das vezes é por familiares próximos ao idoso, então o idoso ele não tem como se defender, acaba sofrendo esse tipo de violência. Eu vou convidar a Cris, né, que trabalha junto com nós lá na ILPI, a comentar sobre alguns tipos de violência, que não é só a violência física, né, que é essa violência aparente que a gente vê, mas são outros tipos de violência também. Boa noite a todos. Então, o Junho Violeta, né, é uma campanha de conscientização ao combate à violência à pessoa idosa. Ela foi instituída pela ONU em 2011 e implementada no Paraná pela Lei Estadual 20.252 de 2020. A respeito do violeta, né? Por que o violeta? Né? Porque reflete dignidade, sensibilidade e respeito com a pessoa idosa. A violência, qualquer ação ou omissão que cause dano à pessoa idosa. E quais são os tipos de violência? Então, temos a física, né, quando usa força física para forçar a pessoa idosa a fazer algo que ela não quer. Desde um empurrão, um beliscão, uso de entorpecentes, tudo se enquadra na violência física. A violência sexual, né, toques, beijos ou atos não consensuais. Na violência psicológica, causa danos emocionais, xingamentos, sustos, desprezo, discriminação. E aí também eu gostaria de colocar a respeito que muitas vezes a gente pensa que o nosso idoso ali, ele não está ouvindo, né? Porque ou ele perdeu a audição, ou ele está, né, não pode ver. E às vezes a gente fala coisas perto dele, né, dessa pessoa idosa, e que às vezes ela está ouvindo sim. E isso vai causando um dano, né, psicológico nela.
Então, sempre cuidar, né, com o que a gente está falando perto da pessoa idosa. Também existe a violência financeira ou material, que no caso é o uso do dinheiro, né, ou patrimônio da pessoa idosa sem o seu consentimento. É claro que quando tem a curatela, quando aquela pessoa não está mais apta, né, não pode mais responder por ela, então alguém vai responder, né. E no caso, nessa parte do financeiro, também existe muita questão assim de bancos, né, quando oferecem empréstimos, e o idoso, né, com a inocência, às vezes aceita e nem sabe o que está fazendo. Existe também a violência, a negligência, quando as instituições públicas ou particulares não oferecem os cuidados básicos. No caso, em bancos, postos de saúde, hospitais. E também a violência do abandono, que é a forma extrema de negligência pelo, no caso, familiar, né? Por exemplo, né, ele pode tirar da casa aquela pessoa idosa e colocar numa instituição, né, contra a vontade dela. No caso, na nossa instituição, a gente tem um tempo de adaptação. E se o idoso não quiser permanecer lá, ele não, né, a gente já chama a família e ele é retirado da instituição, porque a gente não comete esse tipo de violência. Isso é uma violência, a pessoa não quer estar lá, então... E existe também a autonegligência, que é no caso da própria pessoa idosa não tomar os seus remédios, não ter os seus cuidados básicos, né? Ela mesma não fazer por si. E o nosso Disque Denúncia é o Disque 100. E também tem o número 0800 141 0001. E lembre-se, a violência contra a pessoa idosa é crime. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar. Nenhum? Vereador Juliano. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, também que se faz aqui presentes nessa Casa de Lei, sejam sempre todos bem-vindos, também que nos assistem pelas redes sociais, uma boa noite a todos, também colaboradores desta casa. Muito importante, né, a vinda de vocês hoje aqui, sejam sempre bem-vindos, Frederico, Cristiane, a gente sabe o belo trabalho que sempre fazem, né, para os nossos idosos, e sabemos que é uma idade que necessita muito da nossa força, da nossa ajuda, né. Eu tenho até aqui uma pergunta que me veio na cabeça aqui. De 2023 para 2024, você tem alguma estimativa de atos que foram, né, de maus tratos a alguns idosos aqui no nosso município? Assim, algum número? Você tem essa possibilidade de me atender nessa pergunta? Não? Então, vereador, respondendo a tua pergunta, nós não temos acesso a esse tipo de informação, porque a maioria das denúncias elas são feitas de forma anônima, né, e com sigilo, então não temos acesso. Acredito que se solicitado para a Secretaria de Assistência Social, né, do município, porque essas denúncias são todas encaminhadas para lá. Né? Eu mesmo recebo denúncias na instituição, porque nós se tornamos um canal de denúncia também, né, no município. Então, eu recebo as denúncias e passo para a assistência social também do município. Eles que fazem a parte de visitar, né, de apurar essa denúncia. Então, se realmente essa denúncia é coerente, né, se acontece mesmo. Então, aí fica a critério deles, né, porque a gente só encaminha a denúncia. Então, na verdade, quando acontece assim, né, alguma denúncia, a assistência social que vai fazer essa verificação, sim, né, para ver se há verdades na denúncia. Isso mesmo. Ah, entendi. Então, daí não tem como saber, né, de números. Porque eu não sei se a denúncia realmente foi né, concretizada, se realmente houve essa violência, então daí fica, esses dados teriam que ser solicitados para a Secretaria de Assistência Social do município. Entendo. Então, não era uma dúvida mesmo, né, que eu queria tirar, e a explicação fico, né, bem agradecido. E o que tiver aqui no nosso mandato, que a gente possa também ajudar aí a vocês aí, né? Pode contar comigo sempre, tá bom? E sejam sempre bem-vindos. E uma boa noite. Obrigado.
Vereador Ineu. Boa noite, presidente, demais vereadores, comunidade presente. Quantas pessoas tem hoje sim, no lar? Então, hoje, atualmente, nós estamos com 28 idosos. Dentre esses idosos, a grande maioria são com vínculo familiar, né? Mas temos também idosos sem vínculo familiar e geralmente são encaminhados por Ministério Público, né? E recebemos idosos também encaminhados pela própria prefeitura, mas que, por essa dificuldade da prefeitura não ter também um convênio com uma instituição de longa permanência para atender esses idosos aqui do município. Existe hoje um convênio com uma instituição de Santa Catarina, mas parece que isso já está sendo encerrado e né, os idosos que do município estão sendo encaminhados para lá atualmente, né? Não ficam aqui no município. Mas então, no caso do município, não consegue ajudar vocês, né? Não, porque nós somos uma empresa, uma instituição privada, né, com fins lucrativos, não é sem fins lucrativos, não é associação. Até temos presente hoje aqui a ASMAP, né, com a presidente Janete. Então, eles estão aí em busca dessa construção de um lar filantrópico para atender as demandas do município via convênio, não por... E outra coisa, então, o próprio idoso que na verdade, é a família, o próprio idoso, né, que arca com a sua despesa, né, e a família complementa, muitas vezes, essa despesa. E os idosos encaminhados pelo Ministério Público, aí fica a instituição responsável por eles. Muito obrigado. Vereador Pichetti. Boa noite a todos aqui presentes. Queria dar uma boa noite especial à Marina Ledur, secretária do nosso município, esposa do meu amigo particular, que tenho muito orgulho de ter convivido e ter aprendido, e falo publicamente que um dos motivos de estar aqui dentro desse legislativo ainda foi os cuidados médicos que tive com o Dr. Ledur na época do meu Covid. Sempre repito isso e sempre vou repetir, porque sei o quanto foi importante e o quanto foi sofrível o que passamos juntos. Como o senhor falou, senhor Frederico, vocês são uma instituição privada. Eu, com fins lucrativo, e lógico, nada mais do que justo isso. Mas para o município seria até muito interessante nós podermos fazer até um convênio com vocês. Mas como todo mundo sabe, tanto o município de São Mateus ou qualquer município do Brasil, ele, para participar, uma empresa privada, para ter o serviço, precisa participar da lei da licitação, para participar da licitação. Eu acho que o município seria muito bobo não querer que seja dentro do município qualquer tipo de serviço, não só o serviço que vocês prestam. Hoje a empresa de vocês tem condições de participar de uma licitação dentro do município, conforme as diretrizes da lei federal? Então, respondendo a sua pergunta, nossa empresa ela está em processo de licenciamento sanitário desde 2019. Então, esse processo ele não foi finalizado ainda. Existe uma RDC, né, 502 de 2021, que ela estabelece normas para funcionamento de LPIs e locais de saúde, né, de atendimento de saúde. E nossa instituição ela está se adaptando, né, e agora, na verdade, finalizamos a última requisição da vigilância sanitária, que foi a construção dos banheiros nos quartos, que essa norma ela é nova, é de 2021, ela exige. Então, agora estamos aguardando também essa vistoria final da vigilância sanitária do município para liberação da nossa instituição. Mas estamos desde 2019 em busca desse licenciamento e não conseguimos até hoje. Assim, tem algum motivo especial para não ter conseguido ou falta ainda adaptações que é normais sobre os regulamentos? Então, de acordo com a RDC, né, foram solicitados tudo que foi solicitado pela RDC, nós cumprimos, né, de acordo com o projeto que foi aprovado também pela Vigilância Municipal. Como disse, agora só estamos aguardando a última fiscalização, né, essa última vistoria, para receber esse licenciamento sanitário. Eu acredito que durante esse mês aí de junho consigamos essa liberação.
Vocês estão em reforma, então? Não, já finalizamos a reforma, agora é somente a parte burocrática mesmo. Documentação. Tá. Assim, em relação à questão do idoso, né? A gente sabe, e estou aqui há bastante tempo, e digo para vocês que eu acho que o município sempre cuidou muito bem disso, não só nessa administração, como outras gestões, com todas as dificuldades ainda que ocorrem. Eu sei do comprometimento que temos dentro do município, principalmente com os funcionários de carreira do nosso município. Já levei muitas demandas em relação a isso, e aqui eu quero deixar o meu testemunho aos funcionários do município, porque a gente sabe a dificuldade, a gente sabe que, infelizmente, as famílias não se responsabilizam como deveriam se responsabilizar, até dentro da própria lei, né? E o município faz serviço que foge até, de vez em quando, do seu dia a dia, porque, infelizmente, não é só nessa área, mas em outras áreas também. Eu falo aqui, já vou ser repetitivo, eu acho que nós não tivemos de ter Secretaria de Educação, e sim Secretaria de Ensinamento. Porque, infelizmente, os professores hoje têm que educar os filhos dos outros, que vão para a escola para depois aprender alguma coisa. E em todas as áreas isso acontece. E eu vejo, e aqui eu sou um defensor do funcionário público, principalmente o funcionário público de carreira, porque em todas as carreiras do nosso município e dos outros municípios do estado do Paraná, nós temos funcionários de muita qualidade, que fazem além do que precisa fazer do dia a dia. Muitas vezes trabalhando fora do horário, sem ganhar hora extra, com um comprometimento pessoal. Eu conheço um funcionário da prefeitura que já levou gente para dentro da casa dela para cuidar, já tirou do bolso dela para levar algum alento necessário, já tirou de uma violência doméstica para dentro de casa, para essa violência não continuar até os trâmites policiais, os trâmites judiciais se atentarem. Então, aqui, o que eu não tenho nenhuma pergunta a fazer a mais, mas só queria deixar aqui o meu agradecimento do meu mandato aos funcionários da Assistência Social, que fazem, no meu entendimento, um trabalho excelente dentro do nosso município. Obrigado. Vereador Walter. Boa noite, Cristiane, Frederico. A ASMAP, representada pela senhora Janete, demais pessoas ligadas a essa entidade, né, nossa secretária Marina, também a sua equipe. Com certeza é um tema que merece, sim, né, toda a atenção, né, não somente nesse mês, mas a gente sabe que vocês trabalham de uma maneira, durante o ano todo, de uma maneira incansável, cada um nas suas atribuições, seja assistência social, seja as entidades, né, e realmente precisa intensificar ainda mais, né. Nós aqui, enquanto legislativo, a gente que vem de encontro também ao que vocês trabalham, a gente aprovou a Lei 3.223, né, dias atrás, para fazer a doação do imóvel de concessão, né, para a ASMAP. Tem algumas emendas, inclusive, de alguns colegas vereadores, não consigo lembrar qual vereador que até conseguiu fazer essas indicações, né? Não consegui fazer a indicação naquele momento, porque já tinha comprometimento com outras entidades. Esperamos que esse ano a gente possa contribuir e, quem sabe, até mesmo buscar recursos de outras fontes, né, para poder agilizar esse processo quanto antes, né, acelerar para a gente poder acolher essas pessoas. Também, do meu mandato aprovado pelos colegas vereadores, a gente fez aqui a aprovação do projeto de lei número 15, 2022, né, que institui em âmbito municipal para que possa desenvolver programas nas unidades públicas, educação, saúde, assistência social, rede municipal de ensino, enfim, todas as esferas do governo municipal. E acredito que isso possa também ser intensificado. Claro que quando a gente fala que pode ser intensificado, tudo gera custos e recursos, né? Precisa. E eu acredito que a secretária Marina tem essa ciência e tem buscado angariar esses valores. Até a gente tem feito algumas conquistas, né, secretária?
Talvez não é o que a gente desejava, mas são conquistas, né? Esperamos que a gente possa contribuir ainda mais, tenho certeza que os demais vereadores também têm essa visão, né? Que a gente possa somar com vocês sempre que possível, que vocês tenham uma necessidade que esteja aqui no alcance dessa casa. Então, uma boa noite e obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Mais algum vereador? Então, antes de encerrar a nossa visita aqui, né, só queria informar que nós aprovamos um projeto em 2021, né, que institui a campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no âmbito do comércio eletrônico na internet e da outras providências. Já no primeiro ano de legislatura, a gente já tinha essa preocupação, porque o golpe da internet também é uma forma de violência contra o idoso, né, e tem aumentado vertiginosamente, né. Então, durante a pandemia, nós tivemos um aumento de 80% nas transações digitais, e as tentativas de golpe contra idosos foram registradas um aumento de 60%. E a nossa preocupação exatamente é essa, porque ele está muito suscetível, né, ao golpe. Eu estava vendo aqui já no Disque 100 do ano passado, nos primeiros meses de 2023, foram mais de 15 mil denúncias de violações financeiras contra idosos. E a grande maioria está dentro da própria família. É isso que é isso que é a questão a ser tratada, né? Que a maioria das violências psicológicas que o idoso sofre está dentro da família. A gente sabe que às vezes uma mãe cria 6 filhos e 6 filhos não criam uma mãe, né? E vocês trabalham com essa realidade, né? E é muito normal, às vezes, o Ministério Público pedir ajuda, né, para cuidar de um idoso. Vocês não tanto por uma questão né, de ser uma entidade já não filantrópica, particular, né, mas a gente sabe que a Secretaria de Ação Social, o Ministério Público, tem debatido muito essa questão, né, de como cuidar daquele idoso que foi abandonado pela própria família, né, que a gente sabe que não é fácil. A gente tem dados também que a violência contra o idoso, ela cresceu 38% no primeiro semestre de 2023, junto com a violência contra a criança, né, que, falando isso, hoje é o Dia Mundial também, né, hoje é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. A gente sabe que a violência contra a criança e contra o idoso tem aumentado, né, as pessoas achavam que era um efeito da pandemia. A pandemia já passou e a violência continua subindo. E a gente não está tratando ainda aqui dos casos subnotificados, que também é um outro grande problema no nosso país. Então, esse assunto é muito importante para chamar a atenção das pessoas para essa violência, né? Às vezes a violência não acontece em casa, mas às vezes tem que ficar de olho, né? Se não acontece no vizinho, né? Num conhecido. A gente sempre tem que ficar de olho e usar o Disque 100 para denunciar. Porque geralmente, né, os idosos não têm condições de se defender, de buscar esse auxílio, de buscar o Disque 100, né, para pedir ajuda. Então, é um papel, né, da gente, né, de nós ficarmos aí cuidando, olhando, né, se notar alguma espécie de violência contra o idoso, denunciar. Então, eu queria agradecer a presença de vocês para tratar desse assunto tão delicado. Todo mês a gente tem um assunto a ser tratado aqui na Câmara, né? Mês passado era o Maio Amarelo, agora o Junho Violeta, e durante o mês de junho nós vamos estar aqui, né, conscientizando as pessoas dessa violência contra o idoso. Obrigado a visita, nós vamos encaminhando para o final da nossa sessão e se sintam sempre convidados para estarem aqui. Passamos à tribuna livre. Eu tenho aqui como primeiro inscrito o vereador Jorge Manfroni. 15 minutos com a parte, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Vou iniciar minha fala hoje na tribuna livre, pedindo para o Leandro colocar uma imagem na tela, por favor. Obrigado, Leandro. Então, essa imagem é uma imagem que eu retirei da audiência pública que aconteceu aqui nessa Casa de Leis, que era a audiência pública que realizou a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano. Então, se vocês perceberem lá no canto, esse é um slide do regime próprio de previdência, que foi passado aqui na audiência pública. Ele aponta que no primeiro quadrimestre deste ano, o déficit do regime próprio de previdência foi de R$ 1.316.788,82. Acompanhando as audiências públicas do ano passado e do ano retrasado, eu percebi que o déficit dos 2 últimos anos foi de aproximadamente 6 milhões. Computando com desse primeiro quadrimestre, já chegamos a 7 milhões e 300. Isso quer dizer o quê? Que todo o valor que está sendo investido através das carteiras de investimento, o rendimento, não está conseguindo compor o pagamento dos aposentados e pensionistas. Está sendo retirado do capital para que possa compor o devido salário de todos os servidores públicos municipais que cumprem a sua função de forma formidável no nosso município e que depois de um longo período se aposentam e esperam ter o seu digno salário depositado. Tem uma obrigação do Executivo Municipal depositar esses valores. Mas o que me preocupa aqui, e aqui eu venho chamar a atenção de todos os servidores públicos municipais, os efetivos, que acompanhem as finanças do regime próprio de previdência. Nós temos servidores que hoje fazem parte lá, que são excelentes, mas tem alguns fatores que estão impactando diretamente nesse déficit dos últimos anos. E tem uma pessoa que é responsável por isso, que é a senhora prefeita municipal. Então eu espero que esses déficits possam ser sanados. E como que sana isso? Realizando concurso público municipal. E por que até hoje não foi feito? Aí nós temos que ouvir, senhora presidente, da população que a desculpa, que a justificativa do Executivo Municipal é que a Câmara demorou para aprovar o concurso público municipal. Tiveram 3 anos e 6 meses. Aí a culpa é da Câmara. E esperem que logo, logo venha um projeto para essa Casa de Leis para recompor esse déficit. Valores que poderiam estar sendo investidos em educação, em saúde, em infraestrutura. Mas não, vamos manter outras situações e deixar que o déficit aumente. Tem que ter responsabilidade com o recurso público. Não pode ficar dessa maneira a gestão financeira do nosso município. Por favor, tenham consciência no que estão fazendo. É errado o que está acontecendo. Precisam tomar medidas urgentes para sanar esse déficit e garantir que o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, os efetivos, tenha uma vida longa pela frente. É o que eu não consigo ver hoje. E o Executivo Municipal continua inerte. Então eu deixo aqui essa minha manifestação, chamando a atenção de todos os servidores públicos municipais, principalmente os efetivos, para que acompanhem as finanças do regime próprio de previdência. E agradeço a quem está lá hoje pelo belíssimo trabalho que vem fazendo e parabenizo também os servidores públicos municipais que realizam um trabalho formidável no nosso município. Temos um quadro de servidores extremamente competentes que fazem muito além das suas atribuições. Vocês sabem do que eu estou falando, já venho falando isso durante 3 anos e 6 meses. E se não fosse por vocês, com certeza o nosso município estaria muito pior. Se fosse depender da gestão eficiente que deveria ser aqui, o nosso município estaria bem pior. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos os servidores públicos municipais e peço que vocês acompanhem as finanças do regime próprio de previdência. Seria isso. Obrigada, vereador. Temos mais um vereador inscrito, vereador Walter. Com a palavra, vereador.
Posso fazer uso aqui da bancada, senhor presidente? Queria só agradecer publicamente a empresa PX Energy, né, que emprestou equipamentos aí para a prefeitura, o MUNC, para fazer, então, podas de árvore na Avenida Alzir Mendonça de Lima, nas proximidades da Agrogil, na Biene, ali da loja Avenida. Tem mais 2 residências onde aquelas árvores são árvores muito antigas e são enormes. O município tentou fazer, então, a limpeza, fazer a poda, mas não conseguia, né? E a PX Energy, ela emprestou sem custos, né, para o nosso município, atendendo o pedido do secretário Chaves. Então, agradecer publicamente, porque lá estava uma situação de risco, né? E foi um requerimento e indicação que a gente fez aqui nessa casa, aprovada por todos os vereadores. Eu não quero entrar mais em mérito dessa questão do projeto do requerimento que foi feito aqui sobre a questão da lei de inovação, mas somente para trazer, então, aqui o ofício 144, de 19 de março de 2024, que foi a primeira vez que esse projeto chegou a essa casa. Depois veio o ofício 260, de 13 de maio, que foi o último. Então, a retirada agora para ir para regime de urgência. Eu não quero aqui julgar o porquê de não ter sido votado até hoje, nós estamos falando de 80 dias que chegou a essa casa, né? Então, espero que agora, com a aprovação do regime de urgência, a gente possa, então, aprovar, né? Mostrando que não veio, que esse projeto veio com tempo hábil, sim, para votação e discussão aqui dentro dessa casa. Somente para trazer essa informação a quem está nos assistindo. Obrigada, vereador Walter. Não temos mais vereadores inscritos para a tribuna livre. Passamos agora à liderança partidária. Vereador inscrito, vereador Jorge. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhora presidente. Eu só quero complementar o requerimento que foi feito referente à PR 151 e 364 e que se estenda também para a dona Estefânia. Teve outros vereadores aqui que já fizeram indicação, acho que o vereador Parafuso, o próprio presidente, acho que o Macuco também, né? O Macuco fez indicação. Está muito perigoso transitar ali, principalmente pedestres não conseguem atravessar. Na Barão do Rio Branco, na saída da escola Pedro Éfico, fica praticamente impossível ali que os pais possam buscar seus filhos ali com segurança. Então, deixo aqui, complementando esse requerimento que foi feito referente à análise da PR 151, que também já analisem a dona Estefânia, se for possível, que sejam tomadas medidas aí também urgentes, porque é preocupante, toda semana acontece de munícipes entrarem em contato conosco, vários vereadores já se manifestaram, entramos em contato também com a Secretaria de Obras, acho que várias vezes foi conversado com eles, então medidas precisam ser tomadas urgente, antes que aconteça alguma coisa séria, grave ali, para depois tomarem uma providência. Então é apenas para complementar meu requerimento e para que seja analisado também a questão da dona Estefânia. Seria isso. A explicação pessoal, vereador Parafuso. Obrigado, senhor presidente. Hoje também quero agradecer o deputado federal Vermelho pelo recurso. Fomos em Brasília em 2022, em Curitiba, também no escritório dele, até o Ireneu foi junto. Conseguimos o recurso e hoje, né, deu tudo certo. Chegou um rolo para São Mateus do Sul, demorou, mas está aí. Muito importante, porque tem mais de 5 mil quilômetros de estrada de chão e até hoje tem um rolo só em São Mateus do Sul aqui na prefeitura. Hoje, com esse rolo, e veio o segundo rolo. E é muito importante, porque a pedra do xisto não é tanto, mas a pedra ali do turvo que é usada é muito importante passar, né, nas estradas. Então, eu quero agradecer ele, né, agradecer ao secretário Osnin, também o jurídico da prefeitura, por fazer empenho para poder chegar a esse rolo que vai ser muito bem-vindo e muito bem usado para as estradas do nosso município. Então, só quero agradecer a todos, né? Uma boa noite a todos, um bom início de semana a todos também. Era isso, presidente. Muito obrigado. Inscrito para a explicação pessoal, vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria salientar aqui, né, a indicação do vereador Jorge
comentou aqui sobre a rua Miguel Ribeiro Pichet, né, sentido ao Paiol Grande. Ele comentou na primeira lombada aqui próximo a PX, né, eu já vi vários caminhões, automóveis fazendo esse desvio, né, para não passar por cima da lombada. Mas sabemos que há mais 4 lombadas para frente ainda. O vereador Irineu sabe muito bem, e eu já vi também vários caminhões passando, né. Não sei por que não fizeram, acredito eu, por causa da ciclovia, né, que foi feito, mas eu acho que, né, eu até então já vi também policiais já estão multando pessoas ali, né, por causa disso aí. Mas eu acho que se não fazer essa lombada até um determinado ponto, não vai ter o que fazer. Daqui a pouco vai acontecer até um acidente, né, porque está perigoso mesmo, de verdade, ali essa via. E comentando também aqui da dona Estefânia, também como o Jorge comentou aqui, sabemos que já foi feito vários requerimentos, indicações aqui, e acredito eu, se não fizer o quanto antes ali uma lombada elevada, não vai ter condições, porque pais, alunos estão sofrendo risco diariamente ali, né? Então, acho que fica esse pedido aqui, né, para a gente colocar mais força aqui, né, nesse pedido. No Brongue também, ali, outro trecho muito perigoso, né? Até esses dias, se não me engano, aconteceu ter um acidente já ali. Então, fica nosso pedido aqui, né? E aproveitando a oportunidade, quero desejar a todos aqui uma ótima semana. Deixo o meu mandato à disposição de todos. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito para usar a palavra, a vereadora Lana Feijó. Obrigada, senhor presidente. Aproveitando o gancho, né, já que estamos falando de redutor de velocidade, é uma situação também que me preocupa muito na BR-476, entrada do Jardim Santa Cruz. Tivemos registro de vários acidentes nos últimos dias, né? E acredito que todos os vereadores aqui já solicitaram ao DENIT, já foram atrás dos deputados. Eu estive em Brasília, solicitei também, protocolei no DENIT o pedido para que recoloquem, né, o radar ali, que eu acredito que é uma forma de amenizar as altas velocidades, até para trafegabilidade ali, para entrar nos nossos bairros ali, que fica muito complicado, até na parte da manhã, principalmente na parte da manhã às 8 e a parte da tarde das 17 às 18 horas. O movimento é intenso, os carros ali passam em alta velocidade, por ser BR, não tem um redutor de velocidade, não tem um radar ali, e está ficando muito perigoso. Então, a gente às vezes recebe várias críticas dizendo que os vereadores não estão vendo, não estão se preocupando com isso. Não, a gente está. A gente está vendo, a gente está se preocupando, a gente já protocolou, fez vários pedidos. Todos nós aqui, desde que eu entrei, já tinha os pedidos anteriores e a gente segue brigando por isso. A gente sabe da importância e a gente está sempre cobrando o DENIT aí para que seja colocado com urgência para que resolva esse problema ali. Então, era isso, presidente. Uma boa noite a todos. Sempre estou à disposição para o que precisar, mandar mensagem. Procurem o meu mandato para que seja, para que eu receba as demandas do município e traga aqui para que a gente possa resolver. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Tem o próximo inscrito aqui, vereador Irineu Macuco. Falando daquela do Paiol Grande, do CEP, sentido Paiol Grande lá, uma boa, até eu já fui no DR, meio falaram que dá um estudo, mas já passou aqui vários meses e agora não deu nenhuma solução. E lá está bem crítico, que eu vejo muito, que eu passo diretamente lá, né, caminhões carregados, desviando a ciclovia e vice-versa, e pessoa andando. Então, só que não tinha uma resposta ainda, né? Já está um bom tempo, eu cobrei de volta e nada de sair uma solução. Então, está na hora de nós, sei lá, pegar mais pesado para nós conseguir o mais rápido possível. Depois, quando tem um acidente, aí uma fatalidade, não adianta. Também o Parafuso falou do rolo. Na verdade, o rolo, deu um rolo bastante, né? Mas, graças a Deus, chegou. Deu 3 anos rolando que veio até rodando, acho, né? Mas deu certo, importante. É um valor de 540 mil. É um valor muito alto, na verdade, bom. Então, o deputado pegou bem pouquinhos votos aí, então contribuiu bastante. Nós fomos com o Parafuso em Brasília, com ele, conversamos. Fomos em Curitiba, com a Fernanda também, né, Parafuso?
Ele garantiu para nós e está aí. Então, vai ser muito útil para a estrada rural, né, que precisa mesmo. Várias comunidades que precisam, que jogam o material, como o Parafuso falou, a do turbo, o material mais grosseiro, né? Então precisa do rolo em cima. Então vai ser muito útil para nas estradas rurais do nosso município. É isso, senhor presidente. Tenho ainda escrito aqui para explicações pessoais, vereador Walter. Somente um complemento aos colegas, né, referente à questão das lombadas. Há 3 anos que a gente foi no DR, inclusive falamos com o responsável, com o chefe responsável sobre essa questão de lombadas aí nas rodovias. Solicitei por 3 anos seguidos para rever essa questão das lombadas da Palmeirinha até a divisa, inclusive colocar em novos pontos redutor de velocidade. Segundo eles, precisam de estatística, e infelizmente estatística negativa para daí mostrar que precisa fazer a instalação. Foi assim que eu ouvi as palavras. Infelizmente, pode ser que tenha até algum fundamento isso aí, mas fiquei triste de ouvir isso aí. Não foi nenhuma nem 2 vezes. A gente está indo todo ano fazer esses pedidos, né? Referente à Dona Estefânia, o município está adotando, e espero que isso seja também, quanto mais rápido possível, faça então a contratação de redutores de velocidades, onde o município vai fazer a instalação, né? E esse trecho ali da Dona Estefânia, ele foi municipalizado, ou seja, o município pode fazer a instalação. E isso é importante, porque lá é um trecho, principalmente ali próximo da Escola Pedro Éfico, não tem condições, né? Ninguém respeita a lombada, né? Na verdade, ninguém respeita nenhuma lombada na nossa cidade. Infelizmente, o nosso motorista, ele peca e peca muito, né? Da questão dos redutores na BR-476, a gente fez uma reunião no DENIT com o superintendente Hélio, que é aqui do estado. Naquela ocasião, o CDL e a associação também participaram, além da prefeita municipal, com o deputado federal Toninho Vande, onde foi disponibilizado um funcionário que é o responsável por a implantação ou a retirada do redutor de velocidade, onde o mesmo já veio até o nosso município, né, e foi até ali a região da entrada da Vila Verde, né, ali do loteamento, e segundo, né, esse funcionário, que uma empresa recente do Rio Grande do Sul, que ganhou a licitação, vai ser implementado um redutor novamente naquele trecho, e aqui na Vila Amaral. O que deixou nós surpresos naquela reunião é que foi explanado para nós que naquele momento que foi retirado o redutor de velocidade da entrada da Vila Verde, eles entenderam que não havia necessidade. Quando, na verdade, acho que é o trecho que mais tem necessidade ali no bairro Amaral, né? Mas somente fazer um complemento de informações a essa discussão, senhor presidente. Não temos mais nenhum vereador inscrito para explicações pessoais. Eu só queria, antes de encerrar a sessão e anunciar a ordem do dia, né, lembrar a todos que hoje é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. A nível mundial, aí nós temos várias guerras hoje no mundo, e as crianças têm sido, né, de uma forma ou de outra, as mais prejudicadas. Então essa data tem como objetivo principal chamar a atenção da comunidade internacional para os efeitos, né, dos conflitos armados, onde ocorre muito, né, de crianças serem sequestradas, recrutadas como soldados, assassinadas e, em geral, as meninas alvo de violência e exploração sexual. No Brasil, nós temos dados aí de 2022, né, em que foram documentados 22.527 casos na faixa etária aí dos 0 a 17 anos no crime de maus tratos. Esse índice, como eu já tinha relatado anteriormente, né, teve um significativo aumento de 13,8%, quase praticamente 14%, em relação a 2021, com uma taxa de 45 registros por 100 mil habitantes. Então,
fazendo um paralelo aí com a nossa cidade, nós podemos aí jogar em torno de 20 registros, né, de crime de maus tratos. Óbvio que é muito maior do que isso, né? É uma subnotificação que ocorre aqui claramente, né, em que esse índice é muito maior. Então, temos que chamar a atenção, né, para as crianças vítimas de agressão. Sempre é bom falar que não se educa uma criança com violência, se educa com exemplo. A melhor forma de você educar uma criança é o exemplo, não é a violência. Não é? Também queria novamente aqui salientar com relação à violência contra o idoso. Nós temos aí o Disque 100, né, também uma faixa etária bastante afetada pela violência e também sem condições, né, de se defender, de procurar auxílio. Muitos, né, sem condições de procurar auxílio. Então, tanto crianças quanto idosos, né, precisamos estar sempre atentos para isso, principalmente nós, vereadores, temos uma responsabilidade ainda maior, né? Me preocupa também essa questão do regime de urgência, como foi tratado aqui, principalmente que nós tivemos ontem um projeto de suma importância no estado do Paraná, em que, ao meu ver, não foram ouvidos os principais entendidos no assunto, que são os professores, a questão da gestão privada das escolas estaduais. E, com certeza, é um projeto que passou no estado, vai começar a descer para os municípios, né? Com certeza, se for aplicado no estado, vários municípios também vão começar a gerir escolas municipais de forma terceirizada. Não vou entrar no mérito se é um projeto bom ou ruim, mas me preocupa um projeto de tal importância ser aprovado em regime de urgência pelos deputados estaduais e principalmente sem ouvir todas as partes, né? Até onde me consta, se eu estiver errado, me perdoem, mas até onde me consta, os professores que são os maiores interessados na questão não foram ouvidos. Então, acho que a gente tem que começar a prestar atenção nessa questão, né, e apoiar realmente. Nós estamos falando de educação, né, temos que apoiar os professores que são a ponta disso tudo, onde tudo começa e onde tudo deve terminar. Os professores responsáveis, né, pelo ensino. Anúncio da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Ordem do dia da 18ª sessão ordinária, a ser realizada em 11 de junho de 2024, às 18 horas. Projeto de resolução número 3 de 2024, da autoria do vereador Enéas Mioniski, em sua segunda discussão e votação. Projeto de resolução número 4 de 2024, da autoria do vereador Enéas Mioniski, em sua segunda discussão e votação. Projeto de resolução número 5 de 2024, da autoria do vereador Enéas Mioniski, em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Poder Legislativo número 13 de 2024, da autoria da vereadora Alana Feijão, em sua primeira discussão e votação, e requerimentos e indicações apresentadas até segunda-feira. Também designo sessão extraordinária para o dia 6 de junho, às 18 horas, para a primeira votação e discussão dos projetos 18 e 19 de 2024 do Poder Executivo, e após a 12ª sessão ordinária, e caso aprovado o requerimento de interstício, também designa a 13ª sessão extraordinária para segunda votação e discussão dos projetos do Executivo número 18 e 19. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.